Salve, salve! Você está no canal Flamengo Emoção. Seja sempre muito bem-vindo. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista, flamenguista. Convido você a conhecer o nosso canal. Se gostar, faça a sua inscrição aqui embaixo no botão vermelho, logo abaixo do vídeo. Também ative o sininho de notificações aqui do canal, porque assim você vai ficar sempre atualizado a cada publicação de um novo vídeo. Seja sempre bem-vindo, esteja sempre aqui conosco. Bom, depois de mais um pífio resultado do Flamengo, agora diante do Atlético Paranaense, a torcida rubro-negra se pergunta por que Rogério Ceni ainda não foi demitido? O que mais falta acontecer para que ocorra a demissão do atual técnico do Flamengo? Afinal, o Domenech, que nunca foi nenhuma Brastemp, diga-se de passagem, caiu por menos do que isso. O torcedor, com justa razão, fica sem entender o motivo de tanta demora na decisão de demitir o técnico. Todo mundo já viu que não deu certo, todo mundo já viu que não dará certo, que o Rogério Ceni não está à altura do Flamengo. Então, por que ele ainda não rodou? Por que ele ainda não arrumou a mala e foi para o olho da rua? Parece, aos olhos do torcedor, que não há lógica na atuação da diretoria do Flamengo. Parece que há uma omissão, um medo de tomar decisões, algo que vai comprometer ainda mais o futebol do Flamengo e a temporada de 2021, que começa daqui a pouco. Mas eu lamento dizer a todos vocês, existe uma lógica nisso tudo sim. A permanência do Rogério Ceni atende a uma lógica sim. Só que por trás dessa lógica não está o futebol do Flamengo, o desejo da torcida, a preocupação com o torcedor, com a história do Flamengo, com os títulos e com o desempenho do futebol em campo. Por trás disso tudo, a lógica que comanda as decisões, ou até a falta de decisão no Flamengo, é a política. Algo do qual o torcedor, a imensa massa rubro-negra, não participa. O Flamengo tem eleições em dezembro deste ano. O atual presidente, Rodolfo Landim, só pensa na sua reeleição. Estamos ainda no final de janeiro. O ano mal começou e o cara só tem olhos para o mês de dezembro de 2021. Ainda que isso signifique prejuízos e vexames no futebol do Flamengo. Rodolfo Landim, é bom que se diga, comanda um grupo político heterogêneo dentro do Flamengo. Ele e alguns outros, como o vice-presidente de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, e o Valim Vasconcelos, que foi vice-presidente de Finanças, não é mais, ele não está mais na diretoria porque bateu de frente com o Landim e os seus diretores. Mas essa turma, Landim, Valim, BAP e vários outros, venderam à torcida e aos associados do Flamengo aquela ideia de que se deveria profissionalizar a gestão do Flamengo e que para isso, para profissionalizar a gestão, era necessário que um grupo de executivos bem-sucedidos, os bambambãs do mercado, passassem a dirigir, a assumir a direção do clube. Num primeiro momento, esse grupo elegeu o Eduardo Bandeira de Melo, lá em 2013. Depois eles até racharam com o Bandeira de Melo, que foi reeleito. Num segundo momento, em 2018, esse grupo assumiu o comando do Flamengo já na sucessão do Bandeira de Melo, na sucessão do seu segundo mandato, e tendo o Landim como presidente, como cabeça, como líder do grupo. Ocorre que eles se elegeram trazendo junto uma composição política com vários cartolas que garantiu esta vitória. Nisso aí, muitos outros vieram juntos. Veio Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, de triste memória, Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, Marcos Braz, que já dirigiu anteriormente o futebol do Flamengo, e muitos outros membros da cartolagem que sempre habitou o Flamengo.
E agora o Landim quer ser reeleito e precisa garantir a maioria destes apoios internos, destes apoios que são heterogêneos, conforme eu já frisei nesse vídeo. E aí ele tenta se equilibrar entre todos os cartolas e todos os setores do Flamengo. Há uma disputa antiga, por exemplo, hoje cada vez mais acirrada, entre o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, e o BAP, que eu já falei aqui, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo. O Marcos Braz não admite interferências no comando do futebol, que é a pasta pela qual responde. Já o BAP pressiona sempre, está a todo momento numa disputa de posição com o Marcos Braz, que, aliás, ampliou o seu capital político, pois foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, e isso tem algum peso dentro da própria política do Flamengo. No meio desse fogo cruzado fica o Rodolfo Landim, que não bota a cara para bater, não se pronuncia, não vem a público se explicar perante a torcida. Nesta questão do Rogério Ceni, a permanência do técnico se explica pelo fato de que o Marcos Braz bancou o nome do Rogério Ceni, mesmo diante dos péssimos resultados. Ele disse há poucos dias textualmente, vou falar aqui a frase, aspas para ele: "Estou com Rogério Ceni até o fim. Ele pode saltar do avião sem paraquedas, que salto atrás e ofereço proteção." Fecha aspas. O que o Marcos Braz, na verdade, quis dizer com isso? A declaração foi pública, saiu na imprensa, na mídia em geral. Mas o recado não foi para a torcida, o recado foi interno, foi para a política interna do clube. Noutras palavras, o que o Marcos Braz disse foi o seguinte: se o Rogério Ceni cair, eu saio junto. Eu vou para a oposição. Eu dificulto a reeleição do Landim. Este foi o recado. Foi isso o que ele quis dizer. E é só política que existe nisso tudo aí, e é o que está reinando neste momento no Flamengo. Cada qual de olho no seu quinhão dentro do Flamengo. O orçamento anual do clube é gordo, a gente nunca pode esquecer disso. Cresceu demais. Hoje está na casa de quase R$1 bilhão. E aí eles dividiram o Flamengo como se o Flamengo fosse um queijo. Cada qual ficou com o seu pedaço, cada qual administra uma área. E o futebol, na verdade, os títulos, as vitórias, isso tudo está em segundo plano, porque o orçamento existe e está garantido. Existe uma massa imensa de torcedores que mantém essa marca Flamengo e que fazem esse orçamento girar. O orçamento está garantido, independente dos títulos. Landim não fez nada ainda, age como uma rainha da Inglaterra ou como um banana, que é o apelido que ele e todo o grupo dele deu ao Bandeira de Melo quando o Bandeira era o presidente do Flamengo. O Landim age dessa forma, não faz nada, porque no fundo ele tem medo do Marcos Braz rachar o grupo político do qual todos fazem parte. O Marcos Braz ir para a oposição e se lançar candidato a presidente do Flamengo na eleição de dezembro. É isso, senhoras e senhores, que está por trás dessa insustentável permanência do Rogério Ceni como técnico do Flamengo. O torcedor pode não ver lógica em nada disso e, de fato, não há, aos nossos olhos, nenhuma lógica. Para quem pensa apenas no Flamengo, na instituição, no futebol, lógica zero. Mas é o dinheiro, é a bufunfa, minha gente, que comanda tudo. Olho grande no orçamento gordo do Flamengo. É isso que essa gente tem. Não tem mocinho nessa história e a gente deve sempre ficar atento a isso. É a velha política que a gente vê e assiste em todos os clubes. E não é diferente no Flamengo. Esta é a verdade nua e crua. Falei isso tudo, contei toda essa história de bastidores e vou fechar aqui o vídeo com uma pergunta e vou dar a resposta a esta pergunta. Sabe quem é o maior adversário do Flamengo? Você já parou para pensar nisso? Quem é o maior adversário do Flamengo? Pois é,
O maior adversário do Flamengo é o conjunto de interesses que regem o próprio Flamengo. O maior adversário não é o Inter, não é o São Paulo, não é o Atlético Mineiro, não é o Palmeiras, o Grêmio, o Santos. O Vasco eu nem posso dizer que é adversário, porque já não é adversário faz tempo. O maior adversário está dentro dos muros do Flamengo. É esta gente toda da política interna que comanda as cifras milionárias do orçamento do nosso Mengão. É a cartolagem que é o nosso maior adversário. Não se iludam, eles não estão nem aí para a massa de torcedores. O Flamengo é mero instrumento. Nós, os 40 milhões de torcedores, não votamos para presidente do Flamengo. Nós não dirigimos o futuro do nosso clube do coração. Aquilo lá nada mais é do que uma ação entre amigos, ainda que sob a marca de uma gestão profissional de bambambãs do mercado. Não nos esqueçamos, o Flamengo tem pouco mais de 40 milhões de torcedores. Mas na eleição que elegeu o Landim, em 2018, votaram pouco mais de 3 mil associados. O Landim teve 1.897 votos. É apenas esse pequeno colégio eleitoral que decide os rumos do Flamengo. E imagine todos os interesses que estão por trás da gestão destes pequenos grupos que povoam o Flamengo. Aqui e ali, de vez em quando, essa gente dá sorte. Encontra um Jorge Jesus pela frente, passa a ganhar tudo, faz história. Mas o futebol está garantido, o orçamento do futebol, o orçamento do clube está garantido, porque o seu maior patrimônio são estes torcedores de quase, essa massa de quase 40, de pouco mais de 40 milhões de torcedores. Isso tudo faz a roda girar. O caixa está garantido. O orçamento que cresceu, todo ano vai existir. Hoje na casa, lembremos, na casa de quase R$1 bilhão. É isso, é em torno disso que giram todos os demais interesses do Flamengo. Essa é a história, essa é a verdade, gostemos ou não. E o Flamengo vai ter que também, além de sofrer com os Rogério Cenis da vida, vai ter que sofrer com essa cartolagem que de vez em quando chega ao Flamengo com esse discurso de modernidade, de profissionalização, mas age como todos os demais cartolas que já habitaram o Flamengo e que habitam outros clubes. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, esteja sempre conosco aqui no nosso canal. Vestiu rubro-negro, não tem para ninguém. Muito obrigado e até a próxima.